Olá, meus queridos, mais uma vez, este é o podcast Sabedoria Ilimitada. Meu nome é Dário Brant e nós trazemos aqui convidados para contar histórias, para contar lições de vida, falar sobre sabedoria, falar sobre espiritualidade, falar sobre momentos de grande decisão na vida. E hoje é um dia especial porque eu estou aqui com meu amigo, empresário, investidor, legendário, Elbio Albuquerque. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Dário. Para mim é uma satisfação, é uma alegria poder estar participando desse projeto, desse grande amigo. Obrigado pela sua presença. Nós temos um patrocínio especial aqui de alguns patrocinadores do nosso podcast. A Orienta Contabilidade, a Gran Cru Vinhos, Gramado, a Laser & Co, que é também uma clínica estética em Gramado, maravilhosa. E também a T-Shop, que é a nossa patrocinadora, com seus chás maravilhosos, né, que a gente vai começar também a degustar aqui. Eu convido você a experimentar, que é maravilhoso. Hoje nós vamos começar entendendo um pouquinho, né, da trajetória do Elbio, entender o que ele já pode contar para nós, né, do que ele já viveu. Mas eu costumo dizer que a experiência traz sabedoria, né? A gente nunca compra experiência, não tem como você comprar experiência, né? A experiência você conquista, né? E você aprende no dia a dia. Você começou muito novo, né, nos negócios, né? Conta um pouquinho disso. Começou com teu pai, como é que foi essa trajetória ali? Eu com 16 anos de idade eu fui emancipado, né? 16 anos. 16 anos de idade para ter meu pai colocar uma empresa no meu nome. E iniciei um projeto já no segmento de bebidas. Antes disso, eu comecei muito cedo, eu já sempre procurei alguma coisa para trabalhar e para vender e para comercializar desde a minha infância. Eu sempre fui o cara comercial da minha família e tive o privilégio de ser sempre impulsionado pelo meu pai, pela minha família, e que eles nunca me bloquearam, né? Sempre permitiram, quando eu era pequeno, eu tentava vender bala, chocolate, rapadura e fui procurando algumas demandas para desenvolver esse meu viés comercial que acabou sendo determinante, né, durante toda a minha vida. Tu veio de uma família mais abastada, uma família mais simples. Conta um pouquinho disso. Tu falou que foi vendedor ali, como é que é isso? Sim, não, na realidade, eu fui o primeiro filho que começou a trabalhar. Meus irmãos começaram a trabalhar mais tarde, e isso foi uma coisa que depois, com o passar dos anos, eu até me questiono e questionei meu pai em relação a isso, porque eles nunca pediram para mim fazer isso. Interessante. Meus irmãos todos começaram a trabalhar depois da adolescência e eu, com 7, 8 anos, já queria vender, já queria negociar e já procurava situações, né? Nenhum dos meus irmãos trabalhavam e um dia eu pedi uma coisa que meu pai não me deu, eu fui querer arranjar um trabalho e falsifiquei a assinatura dele para poder trabalhar, porque menor não podia trabalhar sem autorização. Então foi, e isso agora, há pouco tempo, eu acabei pensando, né? Eu não sei por que razão, mas eu sempre tive essa ambição de trabalhar, de ganhar grana, de crescimento. E meu pai foi funcionário público durante 37 anos, né? Trabalhando no governo do estado, mas paralelamente a isso ele sempre manteve negócios no segmento de distribuição, mais particularmente sobre vinhos espumantes. Uhum. Então, durante toda a minha infância e minha adolescência, eu acabei acompanhando todo esse processo. E na minha adolescência, eu incorporei a parte de atendimento on-trade, que é o segmento que atende eventos, casa noturna, restaurante, que vende bebidas abertas. E eu praticamente assumi esse segmento na empresa do meu pai, com 16, 17 anos. Ainda com uns 15 anos por aí, meu pai disse que para mim que Deus era bom para ele e dava um carro zero para ele todos os anos. E que se eu quisesse, Deus também poderia ser bom para mim. E daí ele me deu uma tabela e um catálogo de produto. E carteira de cliente para me visitar. Perfeito. E aí foi onde começou a minha
a minha carreira comercial, digamos, de fato. E começou muito novo, né? 17. Muito novo, né? E daí, logo naquele início, a gente já incorporou grandes companhias aí, internacionais, como o Diageo, que era a maior companhia de bebida no mundo, a Laide Domecq, que era a segunda companhia de bebida no mundo, depois foi comprada pela Pernod Ricard. A gente fazia toda a operação da Bolsa, que é a maior produtora de licores do mundo. Operamos com Red Bull, com várias empresas de energético. Então essa foi o meu início comercial, né? Não posso falar da minha condição financeira como se ela fosse ruim ou média, porque eu estudei em uma boa universidade, que era privada, e fiz algumas especializações depois disso. E meu pai me auxiliou muito nesse início, né? O que te conduziu a escolher a área do direito? O que me conduziu especificamente, eu no meu período escolar no segundo grau, primeiramente eu fiz um estágio no escritório de advocacia, e do Dr. Carlos Cecegolo, que considero que foi o meu primeiro chefe. Ele era advogado da Goldstein, da Encol, das grandes construtoras que existiam no estado. E eu gostei daquele ambiente. Aquele ambiente, ele me agradou, aquele ambiente do escritório, a maneira que eles eram tratados, a maneira que se conduzia, mas prioritariamente o que foi decisivo foi a dificuldade que eu vi o meu pai passar tributariamente, com o escritório de contabilidade, com a parte tributária da empresa, que era sempre de certa maneira, e é até hoje uma angústia quando tu não conhece, porque só vem coisa para te pagar, e tu não entende. E eu acabei fazendo um mestrado depois em Direito Empresarial com ênfase em tributário por conta disso, e foi efetivamente entender os enquadramentos tributários, entender o que é certo pagar, o que não é, porque de maneira geral, até hoje no Brasil, existem poucas pessoas especializadas, e daí tu fica no enquadramento tributário errado, tu paga tributos que tu não deveria pagar. De modo geral, o pessoal só emite DARF, e hoje no Brasil a gente ainda muda 50 artigos tributários todos os dias. Então isso impacta diretamente na tua cadeia tributária. E eu fui querer entender isso, fui querer me especializar, fui querer buscar. Nesse mesmo período eu fiz a Júris Escola Superior da Magistratura, onde eu atuei numa comarca na região metropolitana, nos juizados especiais. Então eu fui me inteirar de como funcionava todo esse aparato judiciário e tributário diante do empresário brasileiro. E essa foi a principal razão da minha decisão para ir para o direito. Interessante. Tu escolheu uma área que pouca gente escolhe, né? Que essa área é tributarista, tu escolheu? Sim. Tu escolheu? Sim. Assim, é uma área que pouca gente entra, né? Que é meio complexo, né? Do Brasil ainda mais, né? E tive muitas possibilidades, né? Tive muitas possibilidades que eu mesmo gerei para mim logo depois da minha adolescência, por conta de trabalho, por conta de possibilidade, sempre dando ênfase pela carona que eu peguei dentro dos negócios do meu pai. Eu consegui evoluir ele, mas tive possibilidades muito cedo, financeira, de bons carros, de morar bem sozinho já. Você era a figura do jovem rico? Você chegou a ser mais ou menos isso? Na realidade, não que eu me comportava, não que eu gastasse como um jovem rico, mas o meu negócio, como ele estava vinculado diretamente ao entretenimento, diretamente ao evento, literalmente eu vivi a vida do jovem milionário, não é nem rico. Perfeito. Né? Porque eu estava no camarote, por quê? Porque eu era o operador de LVMH, que é Chandon, Clicquot, Dom Perignon, era operador de Diageo, que era Johnny Walker, Ciroc, Smirnoff, era operador de Bacardi, que era Grey Goose. Então todas as grandes marcas estavam na minha mão. E qualquer evento grande ou de grande proporção, obrigatoriamente tinha comprado a empresa do meu pai. Perfeito. E eu era o executivo que era responsável pelo segmento
on-trade e por essas companhias dentro da empresa do meu pai. Tu que fazia a conexão toda desses... Com o cliente. Desses parceiros comerciais, né? Que, graças a Deus, hoje eu tenho excelentes relacionamentos até hoje por conta disso, em todas as esferas do governo, do mercado, da sociedade. Porque é um trabalho que foi desenvolvido aí durante 30 anos, né? É bastante tempo, né? Como tu começou muito novo, eu fico imaginando que tu deve ter feito muitas viagens, muitas coisas que... Sim, é que normalmente nesse segmento de bebidas, essas grandes companhias, as premiações são viagens, relógios, cruzeiro. Então eu tive muitas oportunidades de relacionamentos nacionais e internacionais por conta dessas premiações. Tu casou novo ou demorou para... Eu fui pai muito novo. Então, fui pai com 20 e pouquinhos anos, ali bem na conclusão da minha universidade. Tenho uma filha que está se formando na Federal de Santa Maria. Olha que legal. Está concluindo a universidade. Então, fui pai muito novo. Que idade ela tem? Tem 25 anos. Olha. Eduarda. Sim. E por conta disso, a minha vida, mais uma vez, meu pai, eu fiquei muito preocupado, né? Porque eu ia me tornar pai muito cedo. E eu não entendia como eu poderia ser pai se eu estava concluindo a minha faculdade e meu pai me ajudava. Aquilo me deu um pouco de pânico. Sim. Apesar de já ter uma BMW na época, já mora sozinho, já tem um apartamento, com 21, 22 anos. E nessa época, na década de 90, era pouca gente que tinha os carros importados. Sim. Entrou no Brasil em 94, acho que abriu o mercado, né? E daí eu, cara, meio incomodado com essa situação toda de não entender, né? Muito novo, né? E daí contei pro meu irmão mais velho, que sempre foi um conselheiro e é até hoje. E ele contou para minha mãe, que ela contou pro meu pai. E daí um dia eu estou no meu apartamento e o meu pai liga para mim 7 horas da manhã, que era na frente da principal empresa dele lá, né? E ele disse para mim: onde tu tá? Eu disse que estou em casa. Ele disse: cara, desce aqui, então vem falar comigo. Daí eu cheguei para me reunir com ele. Ele olhou para mim e disse: quando tu precisou de mim, eu não estava do teu lado. Daí eu disse: nunca. Ele disse: não, pensa direito, quando que em algum momento tu realmente precisou de mim e não pôde contar? Eu disse: nunca. Não, mas pensa com calma, na tua infância, na tua adolescência, algum momento que tu pensou pai e eu não estava do teu lado. Daí eu disse: nunca. Daí eu disse: então para de te preocupar, porque tu está me dando mais prejuízo sem trabalhar, porque eu tinha batido o carro umas 3, 4 vezes naquele período, do que trabalhando. Porque esse filho não é teu, é nosso. Filho é uma bênção na vida de um homem. Que coisa, hein? E quem cria 7, porque somos 7 irmãos, quem cria 7 cria 8. Esse filho não é teu, ele é nosso. E para de te preocupar com isso, que filho é uma bênção. Como é que você se sentiu? Cara, parecia que ele tirou uma pedra de cima das minhas costas. Nunca precisei dele para isso. Só que a atitude dele para mim mudou a minha vida. Foi extremamente positivo, né? Sim. Ele poderia ter feito o contrário, né? Sim. Ele poderia justamente falar: nossa, irresponsável, com essa idade. Jogar um monte de coisa em cima de você. Né? Sim. No meu o que aconteceu? O meu avô imprimiu todo o código falando sobre paternidade e me entregou. Ou seja, cara, vai ler o que é ser pai. Foi muito legal, assim, aquela postura dele comigo, e aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Em relação a filho, em relação a ser pai. A postura dele com certeza marcou o seu caráter, ainda mais naquela época. Que idade tu tinha? 21? 21, 22 no máximo. Ou seja, fez toda a diferença para um jovem que está começando a vida. Né? Sim. Mas ele sempre foi assim. Meu pai, eu diria que até hoje, no auge dos seus 77 anos, ele é um homem que ele dedicou a vida a fazer a vida dos filhos dar certo. Toda vez que alguém chega para ele, eu pelo menos cheguei e disse: pai, estou pensando de mudar de negócio, mudar de empresa. Ele disse: vai. Se der errado, a gente está aqui. Ele já com 73, 74 anos, disse: pai, por que tu não larga as empresas? Por que tu não te aposenta?
Por que tu já tem teu salário do Estado, aí tu já está aposentado há alguns anos, por que vai morar na praia, vai fazer outra coisa? Ele disse, porque o meu salário ele me sustenta. E se algum dos filhos tiver algum tipo de dificuldade, é só ficar dentro da empresa durante um tempo e se organizar, depois sair. E daí eles nunca vão passar dificuldade. Ele mantém a empresa pensando nos filhos, não nele. Ou seja, já tinha uma visão muito ampla, né? Sistêmica, sim, né? Sim, e ele é um cara extremamente comprometido com os filhos, principalmente. E sempre foi durante toda a vida. Você tem 7 irmãos? 6 irmãos? Sim, 6 irmãos. E você se dá bem com eles? Como é que é a relação? Todos. Na realidade, são 4 do primeiro casamento e são 3 do segundo. No início existia um conflito por conta da influência das mães, assim, mas o meu pai, mais uma vez, sempre botou os filhos na frente de tudo. E sempre fez com que a gente convivesse, sempre fez com que as nossas mães respeitassem os filhos. E em um determinado momento ele foi promovido e recebeu uma promoção para ele ir para Brasília e ficar totalmente lá à disposição do presidente, e ele ficou aqui no estado durante um tempo. E ele não aceitou porque ele entendia que a vida dele era aqui do lado dos filhos dele. Que ele não poderia sair daqui naquele momento, porque alguns eram pequenos ainda. Então, talvez eu não tenha o modelo de homem mais correto, mas de pai ele é um cara que foi extremamente comprometido a vida inteira. Interessante. E tu casou cedo? Casei cedo, mas de maneira imatura e irresponsável, porque fui pego de surpresa, né? Sim. Em relação... Naquele momento eu não entendia que era um casamento, né? Não entendia, sim. Então eu fui morar junto. Entendi. Com a mãe da minha filha. Mas como eu já tinha uma situação financeira razoável, então construí uma casa num condomínio que era interessante, na região metropolitana. Nessa época que chegou as Dodge Dakota no Brasil, eu comprei uma Sport. E só que não tinha maturidade e já estava nesse clima de evento, de festa, de companhia. Continua no... O Planeta Atlântico já estava começando. Então, um ambiente nocivo. Extremamente nocivo à família. Ao ponto de chegar a um ponto de se tornar... não tinha como conciliar. Daí depois... eu entrei em uma nova relação, daí tive um segundo filho, né? Que hoje tem 15 anos. Certo. Daí nesse relacionamento eu casei com todos os pré-requisitos, festa, evento, padre, cartório. Mas ainda com aquela mentalidade do exponencial da empresa, colocando os negócios à frente de tudo. Tu não colocou a família no devido lugar? Nunca. Eu entendia naquele momento, por razões culturais, que a empresa e o dinheiro em primeiro lugar. E que isso era o que proporcionava todo o resto. E tem muita gente que começa assim, né? E pensa assim a vida inteira, né? Muitos que não conseguem ter vamos dizer, vamos chamar de despertar, né? O que desperta a consciência da pessoa. Não, bem provavelmente, talvez, a minha vida, se eu tivesse hoje a consciência que eu tenho hoje, minha vida teria tido um rumo totalmente diferente. Então, nesse período todo, eu tive várias oscilações empresariais, várias oscilações financeiras. Minha vida, ela oscilava o tempo todo. E mais adiante eu acabei aprendendo a expressão do empresário que conduz a vida nesse modelo de vida, que ele tem o voo da galinha. Ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. E a parte interessante foi que quando eu vivenciei essa expressão, eu já tive vivenciado na prática 2, 3 vezes. Perfeito. Então aquilo a gente só conseguiu uma denominação para o que eu já tinha vivido durante muitos anos. E daí vim a me separar novamente, né, por razões muito semelhantes. Tu não mudou o teu padrão, né? Mental? Não mudei meu padrão mental, só que daí nesse momento eu tive uma virada de chave muito grande.
gigantesca. Porque eu estava me colocando pela segunda vez numa situação que eu já tinha me colocado. E isso acaba gerando uma série de consequências financeiras, emocionais, empresariais, porque a gente tem algumas ilusões em relação ao dinheiro, em relação às finanças, em relação ao patrimônio, que quando tu te depara com um tipo de situação dessas, porque tu acaba tendo uma dificuldade de convívio com os filhos, que de fato são uma das coisas mais importantes da vida de um homem, né? E de uma família, e daí tu passa por todo aquele transtorno. E quando eu fui passar por todo aquele transtorno de novo, que eu já tinha passado anteriormente, porque a única maneira de uma mãe atingir um pai é com o filho. E isso acaba tendo consequências na vida do filho, porque ela poderia, eu assumo e assumi, e inclusive pedi perdão e desculpa para as duas, pela minha falta de maturidade, posteriormente, porque uma coisa é a postura do homem e outra coisa é a postura do pai. Sim. E isso foi uma coisa que eu sempre tive muito claro na minha cabeça, a postura do pai. Meu pai sempre deixou muito claro a postura do pai. De que o pai dá destino para a vida do filho. É ele que dá destino. Não é os outros, não é a faculdade, não é a escola. Quem dá destino para a vida do filho é o pai. E isso é inegociável. E eles fazem isso até hoje. Só que as mães, de modo geral, elas falam sobre o homem para o pai. E daí isso é uma coisa muito difícil, muito dolorida para o pai. E para o filho também. Porque isso tem consequências na vida dele. Nesse momento, quando eu me deparo com tudo isso, passo por um declínio empresarial muito grande, né? Por decisões erradas pessoais, vinculadas aos relacionamentos, às escolhas que eu tinha feito anteriormente, e eu paro nesse momento e tento entender o que tinha acontecido na minha vida. Cara, eu tinha boa formação, uma família estruturada, não tinha problemas financeiros, tinha um sucesso financeiro e empresarial muito grande desde cedo, desde os meus 20 e poucos anos. Com 21 anos eu era consultor da maior companhia de bebida, da segunda maior companhia de bebida do mundo. Andava com os melhores carros, morava no melhor bairro sozinho, ganhava grana, já tinha negócio, tinha uma posição empresarial boa, só que na vida eu tinha fracassado pela segunda vez. E esse é o pior fracasso. Mas os seus valores eram diferentes. Financeiros. Seus valores eram totalmente financeiros. Totalmente. Tu não tinha questão da espiritualidade nem da família. Mas não, zero. E daí nesse momento eu passo por essa reflexão, decido fazer 3 anos sabáticos de não trabalhar. Tinha conseguido organizar minha vida financeira relativamente ali para tentar conduzir durante esse período. E eu começo a entender o que tinha dado errado na minha vida até ali. Eu começo a buscar essa informação, buscar. E daí, num determinado momento, eu entendi que o que tinha dado errado na minha vida tinha sido o excesso de possibilidade. Interessante. Que é uma coisa que eu falo muito com meu filho sobre isso. O excesso de possibilidade, ele te coloca numa condição de tu achar, por falta de maturidade, que tu está acima do bem e do mal. Interessante isso, né? Então tu olha para alguém que está falando contigo, ou para um empresário, e tu, com 20 e poucos anos, tu olha para o cara, ou até mesmo para um pai de uma colega de faculdade, e tu fica pensando, cara, mas como esse cara está falando comigo se ele não tem o resultado que eu tenho com 20 e poucos anos? E daí tu começa a nivelar tudo pelo resultado. Perfeito. Tu não consegue olhar para mais nada. Então quem andava de Dodge Dakota era eu. Quem andava de carro que estava lançando era eu. Quem viajava era eu. Quem tinha dinheiro em espécie no bolso era eu. Esse era o teu padrão de comparação, né? E daí eu ficava olhando como é que o cara quer me ensinar o que eu tenho que fazer se ele não tem o resultado que eu tenho. Tanto que eu usava essa expressão no meu casamento várias vezes. E isso, cara, hoje é terrível. Eu chegava para mim, tá, mas só um pouquinho. Quem com a minha idade tem o resultado que eu tenho? Mas pensa com calma. Quem estudou contigo na universidade? Quem tem o resultado que eu tenho?
Tá, durante toda a tua vida, desde a primeira série, quem tem o resultado que eu tenho? Toda a tua família. Todas as pessoas que tu conheceram. Aí vem o orgulho, né? E daí não vem ninguém, elas pensam, não vem ninguém, eu digo, cara, tô naquela... Tu é o cara. Agradece porque tá do meu lado, agradece. Só que a consequência disso tinha sido horrível. Fracasso em cima de fracasso na vida pessoal. Uhum. Daí, mais adiante, né? Eu vou trazer que eu entendi a importância da mulher na vida de um homem mais adiante. Ia te perguntar, assim, hoje jovens, né, que também estão muito perdidos, né? A essência da família, ela tá um pouco quebrada, né? Tu sabe qual é a afirmação que talvez o meu filho mais escutou de mim nos últimos anos? A decisão mais importante da tua vida é a mulher que tu vai casar. E essa é a pergunta que eu queria te fazer. Que decisões são as mais importantes que um jovem deve fazer? A decisão mais importante da tua vida é a mulher que tu vai casar. Porque tu vai se associar a ela, né? Tu vai formar uma família. Não é só se associar. O homem... A família dela, homem, né? Quando eu falo associar, não é no business, é muito mais. O homem, né? E depois eu vou desenvolver esse raciocínio. O homem, durante toda a vida, ele é conduzido emocionalmente por uma mulher. Uhum. Quanto antes tu descobrir isso, vai ser melhor. Primeiro, ter conduzido pela tua mãe, que é a tua primeira relação com o sexo oposto. E ela tem uma ligação contigo muito grande, um homem muito grande, o filho, o homem mesmo, por toda a resistência, ele tem uma ligação com a mãe muito grande, porque é a primeira relação com a mulher. Então, dependendo da postura da mãe, da personalidade da mãe, ele vai entender que todas as mulheres do mundo são daquele jeito, e isso pode ser positivo, isso pode ser negativo. E isso é tudo de maneira inconsciente. Por que tu é preso emocionalmente? Porque o homem, no meu caso, que era um bom vivant, né, um fanfarrão, sim, mesmo que a mulher nunca descobrisse as coisas que talvez eu fizesse, que não fossem legais, isso imediatamente me geraria um sentimento de culpa. Uhum. Esse sentimento de culpa faz com que eu faça concessões na minha casa, na minha família, que se eu não tivesse ela, eu não faria. E a mulher, como é inteligente, ela se dá conta disso. E ela começa a te conduzir. Perfeito. Ela começa a te conduzir. Se ela é bem intencionada, ela vai contornar isso, vai conversar contigo e vai fazer tu crescer mais. Uhum. Se ela não tem tanta boa intenção ou perdeu a paciência, ela vai te levar pela mão até um abismo. Quando chegar no abismo, ela dá 2 passos para trás e só encosta em ti. Porque tu tá preso emocionalmente a ela. Tu não na maioria das vezes, tu não sabe, como eu não sabia. Uhum. Que eu fui depois tentando buscar o que tinha dado errado na minha vida, eu acabei me deparando estatisticamente com essa situação. E daí, me deparando com essa situação pela segunda vez, né, de passar por todo aquele transtorno, aquele olho de furacão, de ex-mulher, de convívio com filho, de uma situação que todos acredito que os pais e mães que não se separaram de uma maneira muito tranquila já passaram, porque é um turbilhão de emoção, é ruim de administrar, de modo geral as pessoas não casam para se separar, né? Então tem todo aquele processo que é totalmente indigesto, né? Tanto financeiramente, quanto na vida pessoal, quanto juridicamente. Um desgaste gigantesco, né? E eu digo, cara, preciso entender o que está dando errado. Cara, família estruturada, negócio andando, boa formação, financeiramente estável, mas mesmo assim com perdas muito grandes por conta de todas essas escolhas erradas. E daí nisso eu decidi entrar numa jornada de treinamento. Tu caiu uma ficha e falou, não, tem que fazer alguma coisa. Para não repetir. Eu não quero que repita. Perfeito. Eu não quero repetir isso, porque vai repetir. Eu não quero repetir esse padrão. Eu decidi não querer repetir. E daí nisso está iniciando todos esses treinamentos que hoje estão em alta, lá nós estamos falando assim, de 2011, 2012, 2013, uhum. E eu iniciei essa jornada. Então, passei por todos os principais treinadores aí que tem no país. Tu fez o coaching na época? Fiz o coaching. O meu preferido de todos esses é o método CIS, ele é o mais
completo, digamos assim, tanto que eu fiz ele 7 vezes já, né? Fiz a grade de curso também da Febracias. E nunca é o mesmo, né? Tu vai fazendo, mas nunca é o mesmo. Nunca é o mesmo. mesmo. Sempre tem alguma coisa nova, tu sempre busca alguma coisa, mas ele é muito esclarecedor. Toda vez que eu tenho um problema muito grande, um desafio muito grande na minha vida, eu vou fazer um método CIS e eu volto com ele resolvido na minha cabeça. Interessante. Então ele é muito bom. Isso foi um marco para ti, essa busca, essa decisão de buscar treinamentos? Aquilo ali foi uma nova fase da tua vida? A minha vida mudou a partir desse momento. Você tomou uma decisão e aquilo ali começou a... Não, é que uma coisa ficou muito óbvia para mim. O que acontecia? Toda vez que eu busquei, ainda assim, por eu entender que a minha vida foi movida, né? E o cara tem que entender as informações que tu absorve, as crenças que tu absorve. Eu me lembro na faculdade, quando eu entrei com 17 anos, meu colega mais bem sucedido que eu tinha na minha turma, ele já tinha 50 e poucos anos. Era um contador que era dono da maior auditoria tributária do Brasil, que foi fazer direito depois dos 50 anos, porque ele tinha uns 200 advogados no time dele e ele era contador. E ele deixou claro assim, gurizada, mas cara, gurizada, se preocupe em ganhar dinheiro. Não se preocupe se vão ficar careca, se vão ficar barrigudo. Se preocupe em ganhar dinheiro, que vocês vão ter tudo o que vocês quiserem na vida dele. Certo. E ele nos mostrava isso na prática. Em relação à festa, em relação à mulher, em relação a carro, em relação à diversão. Só que ele não explicou que eu poderia ficar hipertenso se eu não cuidasse do meu peso. E daí, quando eu estava com 40 e poucos anos, eu disse, cara, eu deveria pegar esse cara e puxar para a orelha. Só que, infelizmente, e foi um grande amigo meu enquanto esteve vivo, ele morreu no acidente da TAM, daquele que passou de uma pista para outra ali. Senão eu iria lá e dizer, cara, mas tu não me avisou que eu não podia engordar, não porque eu não ia ter bons relacionamentos, mas porque eu poderia ficar doente. Perfeito. Né? Mas daí eu entro nessa jornada de treinamentos e daí eu faço o treinamento pela primeira vez, buscando prosperidade, ainda assim. No meu íntimo, eu queria resolver e parar de repetir padrão, mas eu queria prosperidade acima de tudo. Então, a maioria dos treinamentos, o que ele mais atrai as pessoas é a prosperidade. É a prosperidade, porque ele atrai todo tipo de miscigenação, ele atende todas os gêneros da sociedade, empresário, casados, solteiros, desquitados. Então, assim, o que ele faz? Ele levanta a prosperidade. E eu quero prosperidade. E daí comecei essa jornada pela prosperidade. Só que o que acontecia de modo geral? De modo geral, o primeiro dia, eles falavam sobre dinheiro e prosperidade. Em todos eles. No segundo dia, eles faziam uma coisa lógica. Que para te tratar, para te ter dinheiro e prosperidade, tu tem que ter uma empresa. Certo. Só que no decorrer do treinamento, no terceiro dia, eles deixavam de uma maneira muito esclarecedora que se tu não tivesse uma família, além de tu ter muitas distrações, esses 2 estágios anteriores, eles não seriam estáveis. Seria uma montanha-russa. Tu ganharia e perdia, ganharia e perdia. E a única maneira de estabilizar essas 2 coisas era ter uma família estruturada. E no quarto dia, vem a única maneira de ter uma família estruturada. Tu tem que ter uma fé e tu tem que acreditar em um Deus. Perfeito. Só que eu ainda, como estou muito no mundo, né? Estou muito vivendo as coisas do mundo, os prazeres imediatos, aquela coisa que o dinheiro pode comprar, certo, e tudo ao mesmo tempo, eu disse não. Vou aqui na prosperidade ainda, vou no dinheiro, tinha saído de 2 separações, aquela não caso nunca mais, não quero ter relacionamento. Entendeu? Não estou preparado para isso, vou me enfiar em outra confusão, vou arranjar outro filho, vou arranjar outro problema semelhante a esse. Só que nisso, eu entro num grupo que é o ecossistema do treinamento. E daí em 1 ano, cara, eu cresci 100%. O cara que já tinha uma família organizada, cresceu 200. O cara que já ia numa célula, cresceu 300. Mas até aí eu disse, cara, sorte de principiante, né? Os caras... Fui repetir os treinamentos.
Segundo ano, entro em outro ecossistema, conheço outras pessoas e se repete aquilo. Eu sou o cara que menos cresce dos dois. No quarto ano, se nós estamos falando, saiu 19, 20, 21, eu digo, cara, pelo menos eu tenho que arranjar uma namorada. Pelo menos uma namorada. Essa vida aqui, já conhecia na prática, mas não acreditei. E daí fui fazer outros treinamentos de treinadores que até nem se dão entre eles, não se gostam. Perfeito. Só que, cara, é isso aqui. Família, Deus. E daí comecei, fiz o Tony Robbins quando veio no Brasil, fui buscando mais e mais, e os treinamentos dos principais treinadores, quando eu via alguma coisa que fazia sentido para mim. Quarto ano, disse, cara, vou arranjar um namorado. Só que quando eu pego a namorada, eu entendi que o melhor alinhamento de princípios e valores é tu botar a pessoa na jornada que tu fez. Claro, senão porque daí tu não tem que convencer ela. Exato. E nem o amigo, e nem o parceiro, e nem o sócio. Senão fica desigual, né? E daí botei no treinamento, fiz ela fazer 3 treinamentos, 3 anos seguidos. E nisso, entrei numa célula que também era do Método CIS, mas era uma célula cristã. E fiquei 1 ano, 2 anos, acredito que foi, apesar do meu irmão mais velho ser cristão há muitos anos, mas foi o cara que me deu mais clareza, se tornou um grande amigo também, Rafael Pipe, lá das Missões. Perfeito. E depois ele também foi o meu direcionador e o meu parceiro que me colocou no Legendários, que me demonstrou que, para mim, indiscutivelmente, é o treinamento mais impactante de todos que eu fiz, foi o Legendários. Isso já no momento que você já estava caminhando há bastante tempo. Não, já estava caminhando, mas assim, nada chega nem perto do impacto, da intensidade e da clareza e do confronto. É do confronto que tu tem na montanha. Nada, nem se compara. E daí, nesse momento, no decorrer, daí eu começo a analisar a vida de parceiros de negócio, de amigos que são bem-sucedidos também. E eu começo a entender que isso é uma coisa que é milenar. E eu não sei por que razão o mundo, ele parece que nos venda. Ele nos venda. E daí a gente quer viver as coisas e a gente compra o que o mundo está vendendo. Uhum. Só que o que dá certo e o que dá errado no mundo, ele dá certo e dá errado há 4.000 anos, há 3.000 anos. E a gente tem, eu costumo utilizar isso, a gente tem algumas passagens bíblicas. A gente tem homens que foram ungidos, né, na Bíblia, ali a gente tem Davi, Salomão, Sansão, e isso a gente está falando há 3, há 4, há 2.000 e tantos anos, e o que deu errado para eles lá continua dando errado hoje. Perfeitamente. Continua dando errado hoje. Foram homens ungidos, foram homens abençoados, foram homens bem-sucedidos que caíram. Você vê, o homem que é considerado mais sábio, um dos mais sábios, que foi o rei Salomão, ele mesmo... E o mais rico, né? Além de sábio, rico. É o mais poderoso, o mais rico, né? Ele, além deles ter 999 mulheres, que a Bíblia diz, ele tinha uma relação com a rainha Sabá, né? E tem várias outras coisas que fala, né? Que levou as pedras dos 10 mandamentos, né? Exato. A rainha que, levou Que levou as tábuas, né? Sim. As tábuas. Então, você vê, é claro que o homem tem toda uma trajetória de aprendizado. E sempre eu gosto também da que fala, né? Que toda a jornada do herói, ela tem muito a ver com isso, né? Quando você olha a jornada do herói, né? Encontrar o cara sair de um status quo ali normal, da vida mundana, a vida normal, para ele ser confrontado, né? Para depois encontrar com o mestre forçar ele a entrar na jornada dele, que ele precisa seguir. A jornada dele tem desafios, ele enfrenta o dragão, que
que é aquela dificuldade pessoal que ele tem, um grande desafio pessoal. A partir dele, ele tem um encontro com o próprio poder dele, né, com a questão espiritual, né, e aí que ele começa a trabalhar. Né? E o interessante é que ele não vence o dragão, ele domina o dragão. Né? E muitas vezes nós não compreendemos isso, que a sua sombra é o seu dragão. E como que você faz? Você não destrói ela, você faz com que ela se torne parte da força interior, da sua força interior. E aí, quando você domina a sua sombra, você vai prosperar com aquela força que te trouxe negatividade, você vai usar toda a sua dor para ensinar outros, para ajudar outros e para fazer diferença com os dons que você recebeu. Eu vejo que tu teve toda uma trajetória onde basicamente tinha muitas possibilidades e muitas facilidades. E que depois, de alguma forma, você foi confrontado. Né? Faltava alguma coisa, né? Tinha um vazio. Por mais que você tivesse tudo que o material te oferecesse, faltava algo que, por exemplo, na minha infância foi diferente. Eu tive um excesso de espiritualidade. Né? E isso foi depois. Mas olha só, como que isso chegou no momento decisivo, né? E que se você não tivesse tomado esse momento, provavelmente você teria sofrido mais. Eu vejo na vida de muitos empresários isso. Colocando o dinheiro e os negócios em primeiro lugar. Quando você não tem essa sabedoria, quando você não busca essa essência interior, a sabedoria que está acima das nossas consciências, né? Esse despertar espiritual, e que você conseguiu descobrir nisso. Me conta um pouco mais qual que foi o momento mais relevante que trouxe essa virada realmente acontecer. Tu contou dos treinamentos, mas tu falou que tu subiu uma montanha e que lá tu teve algo que mudou a sua visão, a sua percepção da realidade. É que o Legendários, ele realmente, disparadamente, para mim, ele é o movimento mais transformador de homem que existe no mundo hoje. Porque qual é o principal diferencial do Legendário de todos os outros treinamentos que eu fiz? Todos os treinamentos, apesar de imersão, quando eu saía deles, eu ia para um hotel que normalmente era confortável, era bom, ar-condicionado, vivia bem, mandava umas mensagens, voltava para a minha vida normal e dizia, não é bem assim. Não é bem assim, tá? Então, eu fazia o acordo do mosaico lá, o que me serve eu pego, o que não me serve eu deixo do lado. Perfeito. No final, a maioria das coisas fariam sentido, mas eu não tinha, o acesso ele continuava muito fácil, entendeu? O conforto ele era muito fácil, o descanso ele era muito fácil. Eu questionava a informação, fortalecia com a minha tranquilidade, voltava para o treinamento e o que me servia ali eu aproveitava e o que não me servia eu jogava fora. O que o Legendário faz? Tu tem o primeiro dia, que daí tu é confrontado como treinamento, só que a diferença é que, digamos assim, tu não tem tantas facilidades como tu tem num hotel. Né? Exato. O confronto ele é contínuo. Né? Na manhã seguinte, vem uma voz e diz assim para ti, tu vai ficar te mentindo até quando? Que no hotel essa voz ela não vem. No hotel a voz ela não vem. No hotel tu vai pro café da manhã, tu passa bem. E lá no Legendários é aquela pergunta constante, tu vai ficar mentindo para ti até quando? Tu realmente tem sido um bom pai? Tu realmente tem sido um bom marido? Tu realmente tem sido um bom filho? Quem o Elbio tem sido? Então, esse confronto, através das vivências, elas são constantes. E todas as historinhas que tu contou para ti, desde a tua infância, elas vêm presente. Todas as coisas que me geraram sobrepeso, e eu contei para mim, eu ouvi todas elas. E nesse momento eu falei, tá, mas tu vai mentir para ti até quando? Tu quer continuar te matando? Cara, mas aceita, eu tô me matando, mas não faz de conta que não é verdade. Tu quer ser omisso em alguma área da tua vida? Reconhece que tu é omisso. Não cria uma história para sustentar isso. Então, esse confronto diário,
de ti contigo mesmo, é só o Legendários que te traz. E sem contar que ele sem direcionar para a religião ou para a igreja, ele te dá a possibilidade de tu entender a essência do homem. Para que o homem veio ao mundo? Para que um pai veio ao mundo? Para que um filho veio ao mundo? Para que um marido veio ao mundo? Porque o que acontece? Assim, ó, no mundo, a gente tem muitas coisas comuns que a maioria das pessoas entendem que é normal. E mas isso é normal. Mas o filho ficar ali no tablet dos eletrônicos é normal. Fazer tal coisa é normal. E quando eu falo... E as pessoas, na maioria das vezes, elas não entendem muito a diferença do comum e o normal. Porque tem muita coisa comum existindo na sociedade, mas elas não são normais. Exato. E elas nunca vão ser normais. Uhum. E daí o maior exemplo que eu tenho, quando as pessoas têm dificuldade de entender o que é comum e é normal, o que é comum e é normal, eu pergunto para a pessoa o seguinte: traição. Tu conhece algum marido que traiu a esposa? De imediato, principalmente as mulheres, sim, né? Elas veem uma lista. Isso não é comum? Muito. Algum dia isso vai ser normal? Não. Daí eu digo, essa é a diferença entre comum e normal. E a maioria das coisas da sociedade se contaminaram. Exato. Tornando o que é comum acharem que é normal, mas nunca vai ser normal. E o Legendário, ele traz clareza da normalidade, dos princípios milenares. E valores, né? Morais. O que dá certo e o que dá errado no mundo, dá certo e dá errado há 4.000 anos. Não começou a dar errado agora. O exemplo que a gente deu antes, do Davi, do Salomão e do Sansão. O homem que se envolvia em adultério há 4.000 anos atrás, ele já dava errado, ele já tinha prejuízos, ele já caía. E ele continua caindo. Só que hoje, em algum momento, as pessoas acham que isso não tem problema. Só que ele vai cair, é questão de tempo. É impossível que ele não caia, porque ele cai há 4.000 anos. O que acontece é que talvez a mídia diga que tu não vai cair. O mercado diga que tu não vai cair. A sociedade diga que tu não vai cair. Só que se tu pegar estatisticamente, desde que o mundo é mundo, todos caíram. Então, consequentemente, espera, amigo, porque tu vai cair. E então a gente começa a fugir desse ecossistema negativo. Tu começa a entender o que te leva... tu tem uma mudança de mentalidade. Tu começa uma mudança de mentalidade. Tu começa uma mudança de ecossistema. E o que é o melhor de tudo isso? Quando tu vive num ecossistema de diversão, tu acha que esse ecossistema é o certo? Que isso é o normal? E o cara que vive num ecossistema de família, tu acha que esse cara é maluco. Esse meu colega, uma vez ele usou uma expressão com um colega nosso, que é um cara extremamente correto, extremamente sério, diretor de uma empresa, só que, cara, gente boa, era nosso parceiro, era nosso amigo, que também era um administrador de um grande grupo, que decidiu fazer direito. Então eram os dois caras mais velhos do grupo. E daí nós dissemos, porque não sei o quê. Daí eles estão lá um dia, estão tudo com a gurizada no encerramento de ano, e esse cara que era o diretor desse grande grupo, chegou pro meu colega, esse que já era extremamente pessoal, disse, cara, tu tá maluco, cara. Tu só pode ter problema, né? Porque esse volume de festa que tu faz, esse volume de mulher que tu sai, tu deve ter algum tipo de problema. Daí ele olhou pro cara e disse assim, olha o tamanho da influência. Ele disse assim, quem tem problema é tu, porque o cara tá casado com uma mulher há 30 anos e tem estímulo pela mesma mulher por 30 anos. É normal eu ter estímulo por uma nova por cada semana. O problemático é que tu tem que ser tarado, ele disse. Tu é o que tem problema, porque para te manter 30 anos ali, ó. E a gurizada achou engraçado isso.
Porque a gente está falando de dois caras extremamente bem-sucedidos, e ao nosso olhar com 17, 18, 19, 20 anos, nós queríamos a vida do cara que era fanfarrão, do cara que tinha todo mundo nas mãos dele, e ainda era mais rico do que esse. Sim. Então, ele era um modelo de sucesso. E para os homens, na vida mundana, isso também é poder. Isso é poder. Só que depois que eu fiz essa minha virada de chave, eu me aproximei de outros empresários e importadores que eu não tinha tanta aproximação. E daí um deles, que negocia comigo há praticamente 30 anos, ele chegou e disse assim para mim, tu nunca notou nada? Daí ele disse, cara, lembra do fulano lá que era o teu concorrente, que construiu um prédio, trouxe um negócio semelhante ao teu? Eu digo, lembro. O dele foi a gente que pagou. O teu foi tu que pagou. Então eu disse, como assim? Ele disse, cara, tu nunca notou nada? Tu já viu que o fulano vai nas nossas casas e convive com a nossa família e a gente convida ele? Já notei. Mas tu não notou que a gente nunca te convidou? Interessante. Eu disse, como assim? Eu disse, cara, a vida que tu tinha, não tinha como te convidar. Não tinha que te convidar, porque que exemplo a gente ia estar dando para os nossos filhos? Perfeito. Durante muitos anos a gente negociou contigo por causa da grana e do acesso que tu tinha. A gente não conseguia chegar na tua carteira de cliente, porque tu era muito bem relacionado com eles. Só que o que a gente queria mesmo é que tu quebrasse e os outros ficassem. Porque um homem que tem aquela vida que tu tinha não era confiável. Interessante. Um homem que visualmente tem a possibilidade de trair a mulher, ele trai qualquer um. Ele trai o sócio, ele trai o fornecedor, ele trai o parceiro de negócio. Tu não pode confiar. E como esse pessoal era de origem italiana, que eu estava conversando, eles, cara, a gente não queria ter negócio contigo. A gente era obrigado a ter negócio contigo. Por conta do teu relacionamento, da tua capacidade de pagamento. Só que a gente convidava para ir no evento e cada vez que tu vinha no evento, tu vinha com uma mulher diferente. Tu acha que eu quero que a minha família olhe isso e que os meus filhos enxerguem isso e ache isso engraçado, divertido, ou pelo menos goste, que pode ser que algum goste. Então a gente não te convidava. Ele abriu os teus olhos para uma coisa que tu nunca tinha percebido. Eu nunca notei. Isso, ele me abriu meus olhos 30 anos depois. Interessante. E ele disse, cara, a galera suportava esse comportamento por conta de todo o acesso, de todo o teu relacionamento, da capacidade de pagamento. Mas o fulano era quem a gente apoiava e queria, inclusive, que eles estão. E hoje é um dos maiores operadores do Estado, não é? Eu digo, por conta disso. Era um cara sério, era um cara íntegro, era um cara da família. É um cara que está casado há não sei quantos anos, tem 4 filhos. Então, ele me mostrou um cenário que eu nunca prestei atenção. Eu nunca valorizou. Eu nunca notei porque não importava para mim. Sim. Entendeu? Então, hoje, eu tenho absoluta consciência de todo esse processo. Eu tenho total clareza desse processo. E hoje, eu também não quero. Hoje eu não quero o antigo Elbio perto de mim, nem perto. Certo. Porque o que eu voltei a falar foi o seguinte, quando tu está nesse ecossistema, tu acha que esse outro não existe. Quando tu entra nesse ecossistema novo, de família, de homens íntegros, de homens sérios, de homem correto, de sacerdotes da família, ele é leve. Ele é leve. Ele é divertido. Ele ele agrega. Existe uma troca interessante entre as famílias, e isso também é uma coisa que o Legendário proporciona, que é o encontro das ladies, o encontro da manada. Então, são os amigos, os irmãos, as pessoas que passaram com você, né? Sim. E que criam uma unidade muito forte. Qual que é a importância de você mudar de ambiente? O ambiente, ele te molda. Ele te molda. Tu é o resultado do ambiente. A tua família é o resultado do ambiente. A tua esposa é o resultado do ambiente. Os teus filhos é o resultado do ambiente. E quando tu começa a viver num ambiente funcional, porque esse outro ambiente ele é disfuncional, a gente só não sabe. Tóxico, né? Mas ele é tóxico e disfuncional. Quando tu começa a conviver num ambiente funcional, a tua vida muda. A tua vida muda. E o que eu te diria, assim, quando tu vive num ambiente funcional, com valores, com princípios bem definidos, entendendo esses princípios milenares, tu até pode ter uma dificuldade empresarial.
Tu até pode ter uma dificuldade nos teus negócios. Só que tu não quebra nunca mais. Tu até pode ficar sem dinheiro, mas quebrar tu não quebra mais. Isso não existe mais para quem entende o sentido das coisas e o sentido da vida. E mesmo que tu tenha algum tipo de dificuldade, qualquer homem com um pouco de humildade constrói tudo de novo. E daí a gente volta para a conversa que eu abri o parênteses lá da importância da mulher. Uhum. Por que a decisão do homem mais importante da vida é a mulher? Porque quando tu entende isso e tu entende a tua família, tu entende que a tua família é a tua riqueza. E a tua mulher é a tua riqueza. Quando tu acorda pela manhã, tu vai no quarto, tu olha que a tua mulher está dormindo, que a tua família está segura, a tua motivação, o teu propósito e a tua energia para ir para a rua é outra. Porque o que realmente importa para ti, a tua riqueza, ela está segura. Então, mesmo que tu perca tudo que tem da porta para fora, tu continua rico. E com a tua família junto, tu constrói quantas vezes forem necessário. E, de fato, o principal que eu vivenciei isso. Eu vivenciei na prática. E hoje eu entendo isso. O homem, por mais rico financeiramente que ele seja, por mais bem-sucedido que ele seja, se pela manhã, quando ele acordar na casa dele, a esposa dele, a mulher dele, que é a decisão mais importante da vida dele, olhe no olho dele e diga: tu é um péssimo pai, tu é um péssimo marido, tu é um fracassado. Acabou. Ninguém vai convencer ele que ele não é. E ele vai entrar numa espiral, ele vai se tornar isso. Porque a única pessoa que ele tem tomada de decisões, mesmo que ele não assuma isso, considerando o que ela fala, está dizendo isso para ele. Só que o inverso também é muito verdadeiro. Se ele tiver sem R$1 no bolso, perdido toda a empresa dele, e ela olhar no olho dele e dizer: tu é o meu homem, tu é o pai dos meus filhos, tu é o sacerdote da minha casa, tu é a pessoa mais importante da minha vida, tu é um campeão, tu é um vencedor, da porta para fora ninguém convence ele que ele não é isso. Exato. A mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola a derruba, já diria Salomão. Por isso ela é a decisão mais importante da vida de um homem. E porque o homem vai estar preso pela mão emocionalmente a uma mulher durante toda a vida. E ela tem esse poder. Eu fui uma vez num treinamento que tinha mais ou menos uns 7.000 homens e dentro desse mesmo contexto, o treinador explicou isso e falou em relação da influência da mulher no homem. Porque o que acontece? A gente vive ainda, tecnicamente, num país machista. Né? A gente tem culturalmente, né, todas aquelas coisas que o homem, assim como os direitos iguais prejudicaram as mulheres, né, só deram obrigações para elas, essa coisa do machismo e do domínio também prejudica o homem, né? Também joga contra ele, porque de fato ele assume uma postura que a empresa é minha, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Daí eu digo: quero ser sócio do Dali. Ela diz: não é legal, não vai ser bom tu ser sócio do Dali, porque o Dali tem uma conduta que não é boa, não quero ser sócio. Mas o dinheiro é meu, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser e a empresa é minha. Daí vamos lá, 6 meses, um ano, toda noite, quando eu deito, e a empresa do Dali, como é que tá? E não sei o quê. E está acontecendo isso, e está acontecendo aquilo. Influência, né? Em 6 meses, ou eu dou a minha parte para o Dali, ou eu vendo a prestinada. Porque eu não aguento, porque o que mais importa para mim é da porta para dentro. Só que a grande, imensa maioria dos homens não entendem isso, como eu não entendi. Eu não entendi, e foi por essa razão que eu implodi os meus relacionamentos, os meus negócios, que eu tive perdas financeiras. Foi por não entender a importância da casa e a importância da mulher na minha vida. Por quê? Por todo o histórico inicial do financeiro ser a prioridade, ser o principal alicerce da casa, da família, da estrutura, de não, se eu seguro, se eu pago, se eu faço, se eu aconteço,
se colocar acima do bem e do mal, eu ignorei 2 fatores muito importantes. Muito importantes. O que conduz a nossa vida é o emocional e o físico é a marionete do espiritual. E a mulher já nasce com esse dom. Ela já sabe naturalmente essas coisas. E daí eu vou, voltamos para o mundo, para o físico, para o dinheiro, para o patrimônio, para o financeiro, sendo que o que é o mais importante eu não cuidei, que era o emocional, que toda vez que tinha um impacto grande, uma separação, tu tem aquela baixa, porque tu não está entendendo o que está acontecendo, parece que te tiraram o teu chão. Uhum. Ao ponto de eu sair da empresa um dia e já está separado há algum tempo, quando eu estou com o carro estacionado na frente do meu apartamento antigo. A cabeça ela não entende o que está acontecendo. E todo meu amigo que tenta se separar, que tem filho e é casado há muito tempo, eu digo, não faz isso. Não faz isso. Daí eu explico toda a minha história para eles. E eu digo assim, vocês sabem o que é uma separação? Uma separação é o seguinte, fisicamente, para vocês que são, para a gente que é capitalista, além da perda financeira, que ela é sempre muito grande, a separação é o seguinte, tu joga xadrez. Teu casamento é um tabuleiro de xadrez. Quando tu está casado com um homem íntegro e teu sacerdote do lado, todas as peças do tabuleiro se movimentam para onde tu quer. Porque a mulher sabe e edifica a casa. O que é uma separação? Resumindo para vocês. A mulher vem dar um chute embaixo da mesa, derruba tudo no chão e tu está de 4 juntando as peças. Uhum. E daí aquela sensação, porque todos eles me dizem a mesma coisa, não, mas eu construo tudo de novo. Uhum. Eu digo, cara, vai ter perda patrimonial, vai acontecer isso. Não, mas eu construo tudo de novo. Eu faço tudo de novo. Fui eu que fiz, eu construo. Inclusive, era a minha fala. Só que tu constrói tudo de novo, com a cabeça e com a energia, com tudo funcionando do jeito que tu quer. Tu indo buscar o teu filho, ele não estando em casa, tu já perdeu um tempo. Daí leva 6 meses, daqui a pouco vai ter outra pessoa na tua casa. Uhum. E daí o teu filho chega e te começa a te contar a história do que ele está presenciando. Tu não consegue produzir mais R$1. Não é mais o mesmo. Tu não é mais o mesmo, porque tu não tem mais a mesma capacidade de raciocínio. Quando tudo tá andando por onde tu quer, cara, tu tá em voo de brigadeiro. Para onde tu mirar, tu vira o Midas, tu bota a mão, vira dinheiro. Quando tu não tá com a tua mente organizada, a tua capacidade de raciocínio fica bloqueada. E daí tu, além de não produzir, tu começa a perder os parceiros que tu tem. Porque tu não responde a coisa na hora certa, tu chega atrasado numa reunião, tu tá na reunião, mas a tua cabeça não tá ali. Porque daqui a pouco tem um oficial de justiça para regularização de visita, para pensão, entendeu? Para majoração de pensão. E daí, cara, tua vida não é mais a mesma. Tu tá na tua empresa, ó, tem um oficial de justiça aí querendo te passar. E eu digo... Tu perde energia, tu perde fome. Não. E daí o que acontece? Quando tu acha... E é que eu digo para eles, quando tu acha que não, agora, cara, tá tudo bem, tá tudo organizado, vai levar 6 meses ainda para tu organizar. Porque tu tem uma rotina de vida que às vezes são de 5, de 10, de 15 anos. Não tem como tu absorver essa mudança tão rápido. Só que quando tudo funciona direitinho, tu acredita que sim. Tu acredita que tu vai conseguir. Só que daí é onde tu aprende com o tempo que as suas decisões elas são emocionais. Tu acha que é racional, que é por dinheiro, tu acha que é uma série de coisas. A pessoa que fuma, está escrito atrás da caixa, tu vai ficar com câncer, tu vai ter impotência sexual, tu vai ter uma série de coisas. Ele continua fumando porque ele não entende isso racionalmente? Ou porque emocionalmente ele tem um vício emocional que leva ele àquele consumo? Assim como eu associo a alimentação a prazer, a acolhimento, porque na casa da minha avó, na casa da minha mãe até hoje. A minha mãe ela não faz uma sobremesa, ela faz 3.
Então todo mundo sabe que a alimentação é farta e que vai ter 2, 3 sobremesas. Meus primos sabem, todo mundo sabe disso. Então, por conta disso, mesmo que eu esteja fazendo uma dieta, quando eu chego na casa dela, eu dou uma... Então, eu vim associando alimentação a prazer a minha vida inteira. Eu não sei que vai me fazer mal, eu não sei que eu me tornei hipertenso por conta disso. Cara, eu sei, a decisão racional ela está tomada. Só que o sentimento que aquilo me proporciona, eu às vezes tenho dificuldade de controlar. E o casamento é isso, cara, tu tem um vínculo emocional, tu criou uma ligação. E por mais que tu entenda que tu tem domínio sobre isso, quando tu ter essa desconexão, vai desalinhar todo o resto. Que é as peças do tabuleiro, que é tentar juntar todas elas e botar de volta. E daí tu analisa, cara, olha todo o prejuízo emocional para filho, para esposa, para tua própria vida, para os teus negócios, por uma simples falta de bom senso e de análise, de tranquilidade, de calma e de olhar e de entender que isso é assim desde que o mundo é mundo. Que isso vai dar errado desde que o mundo é mundo. Que isso impacta na vida dos teus filhos, talvez na vida dos teus netos. E quanto mais tarde o cara enxergar isso, pior para ele, né? Porque quanto ele mais demorar a enxergar isso, mais ele vai sofrer. Qual foi o ponto de virada e como que você vê hoje? Como é que está hoje? No sentido da comparação do que era antes e hoje, como que tu se sente em relação a todas essas decisões? Hoje, digamos assim, hoje eu consigo descansar. Hoje eu consigo ter tranquilidade. Isso te dá uma paz de espírito e uma busca constante, né, por esse conhecimento, por entender e uma sequência natural que tem acontecido na minha vida é que as pessoas que já estão nesse momento, nesse movimento, elas acabam chegando. Sim. E as pessoas que não estão nesse momento acabam se afastando. Você muda o seu círculo de influência, você muda a sua frequência, sua vibração, tu atrai outras pessoas, tu afasta outras que já não tem mais nada a ver, né? Tu muda o teu ciclo total. E tu começa a olhar coisas muito boas nessa integridade que acaba se estabelecendo nessas relações, na criação dos filhos, principalmente o impacto na vida do filho que cresce num ambiente desses e um filho que cresce nesse outro ambiente. É uma distância monstruosa. É muita distância. No respeito do filho com o pai, principalmente. Na maneira que o filho fala com o pai dele. Da maneira que ele se comporta quando o pai chega no ambiente. Do respeito que ele tem pelo pai dele, pela mãe dele, pela família dele. O que cresce nesse ambiente, ele não respeita nem o pai nem a mãe. Ele chama o pai de cara. E aí, cara... Ele não chama o pai de pai. Interessante. Ele chama por outras coisas. Esse cara aqui chama o pai de pai. Ele respeita o pai dele. E daí, para a felicidade desse cara aqui, para a felicidade desse cara, há 4.000 anos, honrar pai e mãe é um pré-requisito para te ter sucesso na tua vida. Isso é bem sucedido. Esse cara aqui não sabe, mas ele já fracassou por conta disso. Porque o cara que não respeita o pai dele dentro de casa, ele não vai respeitar o chefe, o dono da empresa. O cara que não respeita o pai, ele não vai respeitar ninguém na face da terra. Não é o pai. Porque assim, o cara que dá o destino para a vida dele, ele não respeita. Por que ele vai respeitar um empresário que só paga o salário dele? E daí a gente se depara com o mundo que a gente vive hoje. Incrível. Entendeu? De gente que tu com 20 e poucos anos, 30 anos, eles não têm nem autonomia. Na tua percepção hoje, como, vamos dizer assim, um empresário bem-sucedido, mas principalmente hoje uma pessoa, um cristão, uma pessoa que tem uma relação diferente com o espiritual, uma sabedoria, um conhecimento. O que é sabedoria para você?
eu tenho buscado muito pessoas eu poderia te gerar algumas definições diferentes do que eu entendo. Mas assim, a principal sabedoria é a experiência, tu pegar, talvez, eu ainda hoje pegar um homem mais velho, com 80, 90 anos. Mais experiente. Que ele vai chegar para mim e vai dizer, ó, com 15 anos, o homem tem vontade disso e age desse jeito. Com 20 anos, ele pensa assim e age desse jeito. Com 25 anos, ele pensa assim e age desse jeito. Com 30 anos vai acontecer isso, isso e isso. E daí, quando eu olho para o que ele está me dizendo, eu olho para a minha vida e eu tenho a oportunidade dele mostrar para mim o melhor caminho. Perfeito. A partir dos 40. Provérbios diz, na multidão de conselheiros há sabedoria, né? E quanto mais você se rodeia de bons conselheiros, mais a sua vida vai ser, vamos dizer assim, produtiva, satisfatória e realizada. Porque cada um de nós tem um dom, um talento, uma habilidade diferente, e cada um de nós pode fazer diferença nesse planeta de alguma forma. E com base nesse verso de Provérbios, na multidão de conselheiros há sabedoria, que conselho você daria, principalmente para os jovens que estão nos ouvindo? O principal conselho que eu daria, e eu tenho tentado isso repetidas vezes com os meus filhos, com os meus sobrinhos, tenham multidão de conselheiros, mas o principal, não escutem quem não tem o resultado que vocês gostariam de ter. Perfeito. Na área que vocês estão procurando. Se tu quer falar sobre relacionamento, veja alguém que tem um relacionamento de 50 anos, 60 anos. Tu quer comprar uma Ferrari, fala com um cara que tem uma Ferrari ou duas. Não vai falar com um cara que tem um Uno. Sim. Ele não tem noção, ele pode ter o sonho. Então, o teu conselheiro, naturalmente, ele não vai ser bom em tudo. Ele pode ser multimilionário, e daí, normalmente, quando é um sobrinho, eu digo tio, pode falar contigo de empresa, pode falar contigo de ganhar dinheiro. Se for investimento, tem um outro tio que fala melhor. Se for de parte técnica, tem um outro que fala melhor. Mas se for de relacionamento, tem um outro. Daí eu dou um exemplo na minha própria família. Essa semana eu falei sobre isso, do meu irmão que se estabilizou financeiramente de uma maneira mais tranquila, mais cedo. Foi o mais novo, ao contrário de tudo que indica. E, curiosamente, ele tem um indicador que os outros não têm. Ele casou com a primeira namorada dele. Interessante. E manteve? Tá até hoje. Olha só. E aí muitos dizem, porque é ruim casar cedo. Cara, eu tenho bons exemplos. Ele eliminou todas as distrações da vida dele. Porque o homem, ele tem eu não sei se a expressão é dificuldade correta. Tem duas coisas. A questão do caçador, né? Tem duas coisas que o homem, se ele não tem uma, ele não consegue pensar na outra. Mulher e dinheiro. Se tu casa, tu só olha para uma. Sim. Porque tu tá tranquilo, tu eliminou a maior distração. Sim. Que talvez um homem possa ter na vida dele. É por isso que eu sempre falo, né? Se você quer dar bem, você tem que dominar 3 coisas, né? Que é o poder, que é o orgulho, sexo e o dinheiro. Se você conseguir dominar isso, você é bem sucedido. E é nessas 3 áreas que os homens são atacados. Né? E a gente vai pegar aí o brasileiro mais bem sucedido da nossa geração, aí, que é o Flávio Augusto, que é o histórico de casamento. Flávio, tive a honra de trabalhar com ele aos 17 anos. Desde a adolescência, a esposa dele vive com ele até hoje. Exato, casou com 19 anos. O próprio Marçal também fala em relação a ter esse casamento. Eu não sei qual dos dois também casou com a primeira namorada. Sim, eles casaram muito novos. Daí eu vi também um documentário do Trump, que ele disse que se não fosse a esposa, que é sócia, a ex-esposa é sócia nos negócios, foi casada com ele 30 e tantos anos, ele não teria escalado da maneira e prosperado da maneira que ele prosperou. Então, assim, reafirmando a principal decisão da vida de um homem, que é a mulher que ele escolhe para casar,
Exato. Nesses 3 casos é a mesma situação, a mulher, e eles reconhecem isso. Que é o acordo de que eu vou precisar produzir por tanto tempo e eu vou precisar que tu me dê essa tranquilidade. E elas, como parceira deles, permitem que eles prosperem, escalem e façam a vida de todos que eles têm hoje, que tá para quem quiser ver, né? Então eu me lembro que nessa época de estudo eu tinha 7 grandes empresários que todos eles casaram muito jovens e casamentos longos, e a principal razão eles determinavam que era a tranquilidade do lar, a esposa que edificava o lar. Exato. Com quem se conectar, com quem se associar. Né? Isso é fundamental. É tanta coisa, né? E olha o tanto de coisas que nós falamos aqui hoje, são de extrema importância. Se eu pudesse ter acesso a esse conhecimento quando eu era jovem, quando eu tinha ali meus 17, 18 anos, e entendesse como a importância dessas decisões fariam diferença na minha vida, porque às vezes o jovem, né, eu sou pai de 3 filhas, ele não pensa muito nisso, né? Ele está no piloto automático, ele tem segurança dos pais. E se ele pensar que se ele começar a investir em conhecimento, se ele começar a ter uma leitura, se ele começar a frequentar ambientes que tragam, né, boas informações, conhecimento, conexões, sentimentos, né, emoções positivas, influência positiva. Então isso faz muita diferença. Né? Quero agradecer o Elbio pela presença dele aqui. O tempo passa rápido, né? Parece que tem horas que a gente está aqui. Mas que lições você aprendeu? Eu quero perguntar para quem está no... Que lições foram importantes para você? Escreve aqui nos comentários. O que foi mais importante para você? Se alguma coisa te chamou muita atenção e o que decisões que você vai tomar a partir da frente. Elbio, uma última mensagem que você quer deixar aqui para a nossa audiência. Eu vou reafirmar, né? Eu vou reafirmar o que eu falei antes. O ambiente molda. Tenha conselheiros nas áreas específicas. Não escute quem não tem o resultado que você gostaria na área que você precisa. E o trabalho duro sempre vai vencer o talento. Persistência. A disciplina do trabalho, a persistência, ela sempre vai vencer o talento. Sempre vai vencer. Sempre vai vencer. E isso foi, no meu íntimo, foi o que fez eu vencer as minhas batalhas. Foi eu saber que só para existe que vai dar certo. Maravilhoso. Só não vence quem para no meio do caminho. Exatamente. Ou seja, foco, persistência, faça boas escolhas, principalmente quem está com você no caminho. Muito obrigado, gratidão, meu amigo, por estar aqui hoje comigo. Gratidão você que está nos acompanhando. Clica aqui no gostei ou no não gostei e compartilha esse vídeo com aqueles que você acha que precisam ouvir. Muito obrigado e até a próxima.